Olá, aqui é a apresentação do projeto da disciplina de Engenharia de Software e o nome do nosso projeto é Peladeiro Digital. Os integrantes do grupo são Leandro Gomes do Nascimento, Lucas Cafeiro Bittencourt Lima, Maria Luísa Martins Calisto e Viviane Cristine Alves. Aqui eu vou falar um pouco sobre o que é o Peladeiro Digital. Peladeiro Digital é um aplicativo para Android que é capaz de organizar disputas ou pequenos campeonatos esportivos nas categorias de handebol, futebol e também futsal. Além disso, o grande diferencial do produto é a possibilidade de utilizá-lo para arbitrar partidas e também catalogar os resultados dos jogos de um campeonato. Bom, a situação, o problema, né? De onde surgiu a inspiração para poder fazer o aplicativo. Então, é comum, né, aqui em pequenas localidades da zona rural de cidades interiores do estado, a realização de eventos esportivos beneficentes ou que para arrecadar fundos para uma determinada comemoração cultural, quadrilha e outras coisas desse tipo, né? Então, ao se realizar um torneio de futsal para pagar despesas, né, dos adereços de uma quadrilha junina de uma pequena localidade do interior da cidade de Guarabira, observou-se que atritos de discordâncias vinham à tona, né, entre os representantes dos times que participavam desses torneios, chegando até a agressões verbais. O sorteio do chaveamento era feito de forma manual, né? Colocando os pedaços de papel, escrevendo o nome dos times dentro de um chapéu ou de uma sacola, em que uma criança retirava um por um para fazer o chaveamento desses times. E também o processo de apuração de juntar as informações como tempo de partida, pontuação, punição, os gols em si, né, marcados, era muito conturbado e chegava a muita discordância entre essas pessoas. Voltando aqui, falando um pouco sobre a motivação e a missão do produto. O futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil. E ele tem uma popularidade muito alta e sempre são realizadas competições, sejam elas formais ou também informais. Além do futebol, outros esportes que podemos relacionar é o futsal e também o handebol. Eles são realizados em quadras esportivas, diferente do futebol, mas a pontuação, a organização e também o jogo é muito semelhante. Muitas pessoas que praticam esportes, além de treinar, gostam de realizar jogos amistosos, torneios. E às vezes é visto que muitas vezes os dados durante esse processo desse evento são feitos em folhas de papel para poder organizar, também anotar as informações dos times que vão participar, os seus jogadores e também a estrutura da tabela de jogos e também a maneira que vão ser sorteados. Usar o papel como ferramenta auxiliar nessa tarefa acaba sendo muito trabalhoso e nem um pouco organizado. Então, com isso, o Peladeiro Digital é um aplicativo para celular que usa o sistema Android e que ele pretende automatizar o processo contido nesses eventos de futsal, de futebol, de handebol. E também atender às necessidades das pessoas que pretendem organizar esses torneios ou jogos amistosos. Então, tendo em vista essa situação e esses desafios que tinham, né, com a situação, com essas questões que eram feitas manuais, a gente decidiu desenvolver um aplicativo e que fosse um facilitador para todo esse processo. Então, a gente começou a desenvolver os diagramas e os wireframes do aplicativo. Então, inicialmente, a ideia básica de funcionalidade era aí que nós tivéssemos uma tela que permitisse o jogador criar um novo torneio, cadastrar equipes e cadastrar jogadores, que trouxesse informações de torneio, que permitisse que fosse feito o chaveamento de maneira automática e que permitisse também que a partida fosse arbitrada, né? Além disso, foi interessante que o aplicativo tivesse uma funcionalidade avulsa
que fosse simplesmente para poder arbitrar uma única partida, que não precisasse ser criado todo um torneio, caso o aplicativo precisasse ser utilizado de forma mais rápida, né? De forma mais, vamos dizer assim, recreativa. Em vez de organizar todo um torneio, se o pessoal fosse jogar só uma pelada, o aplicativo também poderia ser utilizado. Então, com essas ideias em mente, a gente desenvolveu aí esse pequeno rascunho de wireframe e a gente começou a ter uma ideia geral de como o aplicativo funcionaria. Então, aí é o diagrama de casos de uso, né? As funcionalidades que nós queríamos que estivessem presentes no aplicativo. No caso, é um aplicativo Android, como já foi dito, e o usuário deveria ser capaz de criar torneios, gerenciá-los, criar equipes e gerenciá-las também, editando e excluindo equipes conforme fosse necessário. Também, dentro das equipes, criar jogadores, e as informações dos jogadores pudessem ser editadas ou excluídas, que pudesse uma partida ser arbitrada, e aí a funcionalidade de criar uma pelada, que seria uma forma mais simples e mais rápida de usar o aplicativo. Bom, diagrama de contexto. A gente viu desse jeito a modelagem dos diferentes objetos que compõem o aplicativo. Uma entidade geral, ela possui um ID, né, que vai ser, que em entidade concreta vai ser herdado, que essa entidade concreta tem um nome. Pode ver aqui que algumas classes ela possui ID e nome, mas nem todas ela precisa de um nome, que no caso o score, que ele não precisa de um nome. Ele só precisa de um ID para ser identificado na solução do aplicativo lá. Então, um torneio ele tem um nome, ele tem um ID e tem uma tabela de jogos e precisa-se de dizer um campeão, né? Informar um campeão caso o torneio esteja encerrado. Então, aqui a parte da tabela, ela precisa de um ID, um nome e a raiz que dessa tabela, ela indica a partida final, então a partir da partida final eu sei as outras demais partidas. Caso a partida ela que tem aqui um ID do campeão esteja nulo, então quer dizer que essa partida ela não foi encerrada. Logo eu consigo chegar em todos os ramos e simular como uma árvore binária uma tabela. Que ela como ela sempre dividida em 2 em 2, foi pensado como uma árvore binária. Né? Então, uma partida ela tem o ID dela e tem o nome da partida, né? Caso seja a partida quarta de final, semifinal, oitava de finais, esse negócio. Esse é o nome da partida. O mandante da partida, que seria o nó esquerdo, e o visitante seria o nó direito. Isso é um outro nó, no caso, como aqui ela se relaciona com ela mesma. Então, partida, caso ela tenha um ID válido, ou seja, ela foi finalizada, então a gente sabe que foi campeão. E caso ela não tenha o mandante ou o visitante seja nulo, a gente sabe que aquilo ali é uma folha da partida. Então, a partida ela precisa de um conjunto de score, né? Dessa classe score, que esse conjunto vai dizer o que é o ponto ou punição do jogador, né? No caso, ela vai ser o tipo dela, né? Que vai ser ponto, cartão amarelo, cartão vermelho, falta, entre outras coisas, né? Então o score ela é relacionado com o jogador e partida ela também tem um tempo, né? E no caso da equipe, ela tem um ID, tem um nome da equipe, né? Uma sigla que foi definida de tamanho 4 e um número de conjuntos de jogadores, que aqui foi determinado que o máximo seria 25 por equipe, para esse cenário em especial, né? Já o jogador tem sua identificação, o nome, a posição que ele ocupa e o número que ele pertence. Então aqui score ele não tem nome, né? Então ele não herda de entidade concreta, ele herda diretamente de cima porque ele não precisa de um nome. Já as demais elas precisam de um nome, por isso que ela herda de entidade concreta. Eu vou falar sobre a realização do protótipo.
A gente usou a ferramenta Figma para fazer o design e a prototipação do aplicativo e foram criadas as principais telas dos fluxos de criação de novo torneio, adicionar jogadores, novo torneio e a representação do chaveamento. A primeira tela, que seria a tela inicial, que tem a opção de você poder criar um novo torneio e onde tem os torneios recentes também. Se você for em novo torneio, vai aparecer uma tela para poder se criar os times, as equipes, e que no caso aqui está suficiente. Então, criando, você vai para outra tela, você dá o nome e da equipe e já cria a sigla automaticamente. Você clica em adicionar, por exemplo, foram criadas 4 equipes aqui, então você pode clicar em fechar o torneio para poder gerar a tabela, ou você pode ir também na equipe que vai para esse segundo fluxo, para você poder adicionar os jogadores. É isso. Aí você clica no... É que ele não vai assim, não. Você clica no maisinho e você pode adicionar o jogador na posição correta, no número, e colocar o nome dele também. Aí você adiciona e vai ter o nome de jogador. Assim você pode fazer para todas as equipes também e adicionar mais jogadores para essa equipe. Voltando ao início da tela, se você for em torneio recente, aparece o fluxo das equipes de um torneio fechado, como exemplo. Se você clicar lá em visualizar a tabela, vai aparecer a tabela, né, o chaveamento, e que vai ter contra, que vai aparecer aqui, né, para jogar, disputar contra quem ganhar. Se você for clicar numa dessas opções aí, você vai para outro fluxo que você vai ver a quantidade de gols e faltas. Você pode também editar o jogador colocando falta, o gol, o contra, o cartão amarelo, como mostra esse exemplo aí. Esse foi o fluxo das principais funcionalidades que o aplicativo tem. Bom, falando um pouco sobre os principais requisitos do aplicativo, a gente tem, obviamente, aí o requisito de criação de torneios esportivos, né? É essencial que o aplicativo seja capaz de criar torneios com, no mínimo, 4 equipes. E, no momento, tem o máximo de 16 equipes, considerando que é para torneios locais de pequenas comunidades. Então, como já foi explicado anteriormente aí pela Viviane, a gente tem um fluxo que vai ser seguido, né, na hora de criação de torneios. Outro requisito que é essencial foi o que foi falado sobre a questão de criação de chave do torneio, porque como estava sendo feito de forma manual, o chaveamento era muito lento e conturbado, como o Leandro falou. Então, foi interessante que fosse criado um sistema que fizesse de forma automática o chaveamento de todas as equipes que estão registradas, né, no torneio. E, obviamente, aí um dos requisitos também essenciais é a possibilidade de arbitrar uma partida, porque o aplicativo, ele deveria ser usado, a gente pensou ele que pudesse ser feito de ponta a ponta, ou seja, desde a criação do torneio até o momento da arbitragem das partidas. Então, aí era essencial para o projeto que a gente tivesse uma forma de arbitrar. E aí entrava naquele sistema que a Viviane explicou agora há pouco, de arbitragem, né? Que pudesse ser anotado o placar, pudesse ser anotado as faltas e fosse anotado também o cronômetro, né, da partida. E a gente tem aí os requisitos também não funcionais. Um dos grandes requisitos não funcionais que foi citado era, obviamente, que o aplicativo fosse intuitivo, né? Porque não necessariamente as pessoas que fazem parte de uma comunidade rural, elas vão ter muita familiaridade com informática. Então, o aplicativo deveria ser fácil, de forma a atender um público geral. E, além disso, o aplicativo ele deveria ser capaz de funcionar sem necessidade de estar conectado à internet. Porque nem sempre nos locais onde vão acontecer as partidas vai ter disponível uma rede de Wi-Fi que funcione com uma internet boa, com uma internet rápida, e muitas vezes até mesmo que tenha alguma internet. Então, pensando em tudo isso, já tendo esse design, nós decidimos que utilizaremos a metodologia Scrum. O Scrum foi aplicado
tendo em mente que teremos 3 sprints de 15 dias e uma sprint maior de 30 dias. As 2 primeiras sprints, elas foram sprints para a criação dos diagramas, dos wireframes e do design da plataforma. A penúltima sprint de 15 dias, ela já foi pensando na questão do desenvolvimento da parte gráfica da plataforma, e a última sprint de 30 dias foi pensando nas funcionalidades do aplicativo, botando ele realmente para funcionar. Nós não pudemos fazer as reuniões do tipo daily, porque, obviamente, tínhamos agendas diferentes, então nós nos organizamos para nos reunir semanalmente ao invés de diariamente, porque todos nós tínhamos agendas diferentes, né, na disciplina. O Product Owner, no caso, foi o Leandro, porque ele trouxe para nós a situação problema. Era algo que ele vivenciava em seu dia a dia, em seu contexto. Então, nós pedimos que ele fosse o Product Owner do projeto para que ele pudesse nos alimentar bem com as informações e com os requisitos para que pudéssemos suprir as necessidades do projeto. Como eu, Lucas, já tenho um pouco de experiência com a metodologia Scrum, então eu fiquei designado como Scrum Master e eu fiquei no apoio da organização da equipe. E, obviamente, todos os membros da equipe fizeram parte da Dev Team, né? Porque todos nós participamos na hora de desenvolver o projeto. Então, nós utilizamos um quadro Kanban no Trello de forma muito simples, né? Nós tínhamos aí as tarefas, o nosso backlog de tarefas, e as tarefas do backlog, à medida que nós íamos passando pelas sprints, elas iam sendo levadas para o a fazer. Quando alguém pegava a task para ser desenvolvida, ela passava para em andamento. E aí nós fazíamos alguns testes e passávamos para o concluído. Nós não usamos nenhuma metodologia formal de testes, mas nós realizávamos testes unitários e testes de integração para garantir que o aplicativo ele estava funcionando, né, à medida que nós íamos desenvolvendo as funcionalidades deles. Bom, como possíveis partes que possam evoluir a questão e ideias que podem ser evoluídas no projeto, a gente pensou em 3, né? Que a gente poderia habilitar a regra de negócio para aceitar outros tipos de esporte, né? Para que o aplicativo seja utilizado tanto em vôlei ou basquete, que possuem regras diferentes, né? Muito distintas do futebol, handebol e futsal. Porque no basquete, embora seja ponto, a cada pontuação são 2, né? Então a usabilidade do usuário seria diferente. A questão do vôlei tem a questão dos sets, e não seria gols, seria pontos. No caso, a apresentação teria que ser diferente, porque atualmente ele apresenta para o usuário gols, mas ele teria que apresentar pontos, né? A segunda alternativa que pode ser é buscar uma solução para aumentar a capacidade de equipes simultâneas pertencentes ao mesmo torneio. Até agora ele possui 16, o máximo que pode ser colocado por torneio são 16 equipes, não só por conta da apresentação do tamanho em tela, né, da questão do chaveamento, mas que é difícil também você manusear essas informações no celular, que é uma tela pequenininha, né? E a terceira e mais importante e mais pesada alteração que poderia ser feita seria o modo de plateia online, ou seja, ter a opção de, para quem possui uma infraestrutura de rede, poder transmitir as informações de acordo com o andar do jogo para demais dispositivos através da internet. Bom, e aqui, pessoal, a gente pode ver um pouco de como o aplicativo funciona. Então, clicando no aplicativo, essa é a tela inicial. Então, aqui já tem algumas partes que já foram feitas, criando um novo torneio, teste. Então, aqui, clicando em novo, ele vai para essa parte de novo, né? Onde aqui se pode acrescentar a equipe,
né? Então eu já preparei aqui um, um torneio de teste onde tem 15 equipes, né? Em que a gente pode adicionar uma nova equipe. Então a gente pode colocar o que? Pessoa futsal. Então ele já vai colocando a sigla automaticamente, sem precisar, mas e a sigla precisa que nenhum time tenha usado essa equipe, essa mesma sigla, né? Então tem que ser diferente. E essa é a questão das adições da equipe. E aqui ele desarma o botão de adicionar nova equipe, porque já chegou o limite máximo, né? Tem 16. E clicando na equipe, você pode adicionar novos atletas, ou novos atletas à equipe. Nesse caso, o botão lá de cima, ele edita as informações que já foram feitas. E o botão aqui embaixo adiciona o novo atleta, né? Então aqui a gente pode botar um novo atleta, né? Aqui a gente determina a função, né, dele e o número do atleta. Então adicionando, ele coloca na equipe, né? Então voltando aqui, ok. Aí depois de que adicionou a todas as equipes no torneio, ou seja, ele funciona tanto para 4 equipes quanto para 16. Então, 4, 5, 6, 7 até 16. Independentemente do número de equipes, ele gera a tabela conforme o número de equipes. Então, ele coloca as equipes ordenadas assim na tela e a parte que verde são os jogos ativos, né? Então, clicando no jogo, ele disponibiliza o nome da equipe, né? E para poder ser gerenciado. Então, aqui a gente vê a tela de, de gerenciamento da partida. Aqui, né, nesse jogo aqui, a gente pode ver o nome, oitava jogos, número 7, o nome das equipes e o placar até então. Então ele possui também um cronômetro, né, que vai sendo utilizado durante a partida, e a questão do manuseio dos jogos. Então, até mesmo aqui pode ser excluído ou editado as informações de um jogador, né? Apertando e segurando no jogador, aparecem informações na partida mais específicas. Apertando e segurando também pode editar o nome da equipe e pode ser zerado o cronômetro, tudo direitinho. Então, clicando no nome do jogador, pode-se colocar os score, né? Esses são os score que eu falei anteriormente, né? Que são as questões de gols, pontos, gol contra, ou gol a favor, falta, cartão amarelo, né? Quando coloca esse cartão amarelo, aparece lá na interface. E uma vez que o jogador recebe cartão vermelho, ele é impossibilitado de receber uma nova pontuação. No caso, no gol, falta e cartão, mas pode ser retirado caso venha acontecer algum erro, né? E a questão do gol, quando o jogador faz um gol, aparece a bolinha aqui e tanto o score lá em cima. E caso seja mais de um, o número vai aparecendo conforme vai sendo feito. A questão da contabilidade de faltas também aparece lá em cima, né? Faltazinha. E esse é o gerenciador de partidas. E caso não seja um campeonato, o usuário pode simular uma pelada, assim, um treino, um amistoso, aqui que conta com a mesma questão, né? Então aqui tem todas as funcionalidades de uma partida e pode fazer a mesma coisa, até mesmo questão de adicionar jogadores por aqui. Caso
queira reiniciar, é só apertar aqui e ele volta tudo ao normal. E pode também ele pode também sortear caso uma pelada tenha 11 jogadores. Então ele pode, quem gerencia a pelada pode colocar o nome do jogador, né? E assim vai até formar 4, né? Então 4 ele já adiciona. Então ele pode sortear, então ele vai colocando um do lado do outro e pode fazer todo o gerenciamento de uma partida normal, né? Tem até a questão de caso a partida seja finalizada, ela também conta com a questão de desenvolvimento de pênaltis, pode marcar pênaltis, né? Quem começa é o mandante, quantidade mínima de cobrança 3. Então a equipe amarela fez um gol, aí já passa para a equipe azul que também fez. A primeira, a de cima errou, a de baixo fez, e sendo que se a de cima erra, normalmente ela vai perder, então já contabiliza. Então essa é a funcionalidade de partida. Bom, nós vemos aí então que todos os requisitos que estão presentes no documento, eles puderam ser atingidos, né? E as regras de negócio também elas foram implementadas de acordo com o que tinha sido previsto no início do projeto. Então, nós conseguimos finalizar o projeto cumprindo os nossos objetivos, ainda com algumas possibilidades para evoluções futuras no projeto, mas aí nós temos tudo completo. E esse é o Peladeiro Digital. Obrigado.